Vamos começar então a correção do número 6, página 30. Uma carga pontual de 8 microcoulombs, micro prefixo 10 a menos 6, e 2 gramas de massa. Então já sei que 2 gramas, 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Conforme, de massa é lançada horizontalmente com a velocidade de 20 metros por segundo num campo elétrico uniforme de módulo 2,5 K newtons por coulomb. Esse K é prefixo de quilo, potência de 10 elevado a 3. Direção e sentido conforme mostra a figura. Então eu tenho um campo aqui na horizontal voltado para a esquerda, certo? A carga penetra o campo por uma região indicada no ponto A, quando passa a sofrer a ação do campo elétrico e também do campo gravitacional, cujo módulo é 10 metros por segundo ao quadrado, direção vertical e sentido de cima para baixo. Beleza. Ao considerar o ponto A a origem de um sistema de coordenadas x, 0, y, as velocidades Vx e Vy, quando a carga passa pela posição x igual a 0 em metros por segundo, são... Então, o que ele está me falando? Ele está falando que a carga foi inserida nessa posição. Então, ele fez uns sistemas aqui de coordenadas, x e y, certo? Beleza. Ele está me perguntando qual vai ser a velocidade da carga na componente x, qual vai ser a velocidade da carga na componente y, quando ela passar pela posição x igual a 0. Por que ele fala isso? Porque eu sei que a carga vai se movimentar. Eu tenho aqui a presença de um campo elétrico uniforme, me deu aqui os valores. A carga foi inserida nesse campo. O campo ele está orientado aqui da direita para a esquerda. Então, significa que aqui seria o positivo e o lado de cá o negativo, certo? Se eu tenho que essa carga que foi inserida é uma carga positiva, vamos prestar atenção, cuidado com isso daí. Eu tenho a carga positiva na presença de um campo elétrico, o campo ele está voltado aqui para a esquerda, certo? Bom, então eu sei que essa carga ela vai se movimentar na mesma direção, mesmo sentido desse campo, ou seja, vai aparecer uma força nessa carga aqui e essa força vai estar voltada para a esquerda, mesmo sentido do campo, porque a carga é positiva, certo? Então, olha só, ele orientou aqui o eixo XY e ele lançou a carga com a velocidade, ele te deu lá no desenho. A velocidade da carga, o sentido dela é para a direita, contrário ao sentido do campo elétrico, certo? E contrário ao sentido da força. Então, a gente vai analisar duas situações aí. A gente vai começar a pensar o que está acontecendo na horizontal, quando eu estiver falando a respeito do x. Se eu estou falando ali a respeito dessa orientação no x, eu tenho uma força elétrica. E essa força vai estar sendo contrária ao sentido do movimento, porque a força ela está aqui para a esquerda e a carga está sendo lançada com a velocidade para a direita. Então é sentido contrário. Então, nesse caso aqui, eu vou calcular a força elétrica é igual a E vezes o Q. Só por causa do sentido, essa força elétrica, ela vai ter que ser negativa. Negativa no sentido de ser no sentido contrário. Então, eu vou substituir aqui os meus valores. O campo vai valer 2,5 vezes 10 a 3.
A minha carga vale 8 vezes 10 a menos 6. Ou seja, a força ali, sentido contrário, vai dar... Fazendo a continha aqui. Deixa eu fazer. (0,02 certo? Então, essa é a força que essa carga está sofrendo ali. Lembrando que essa força está empurrando ela no sentido contrário ao do movimento. Bom, mas se ela está empurrando, e essa é a força que está atuando ali, vai aparecer uma aceleração. Porque a aceleração é devida a essa velocidade. Então, tudo pensando aqui na horizontal, só o que está acontecendo aqui na horizontal. Então, aplicando a segunda lei de Newton, eu posso falar que o quê? A força resultante ali na componente x é igual a massa vezes a aceleração em x, certo? Então, a aceleração dessa partícula em x vai ser igual a menos 0,02 dividido por 2 vezes 10 a menos 3 da massa, certo? Fazendo a continha aí, eu vou achar que a aceleração vale menos 10. Para que eu estou achando isso? Porque a partir de eu encontrar a aceleração dessa partícula, eu posso determinar, utilizando aquelas equações lá do MRU, qual vai ser a velocidade dela em x e qual vai ser a velocidade dela em y. Então, com isso, eu posso agora determinar. Eu sei a aceleração dela na componente x. Então, olha só. Vamos lá, vou tirar isso aqui. Eu sabendo que a aceleração na componente x vale menos 10 metros por segundo ao quadrado, agora a gente vai partir lá daquelas equações, movimento retilíneo uniformemente variado, em que a gente pode calcular quanto tempo que essa partícula vai levar para poder retornar à posição x, igual a zero, certo? Então, vamos lá. Lá do MRU, a gente sabe que x é igual a x0 mais a velocidade inicial em x vezes o tempo, esquecendo aqui, mais a aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado, certo? A posição é zero. A posição inicial é zero. Eu quero que esse x aqui é aonde eu quero que ela esteja. Esse x igual a zero é a posição de onde ela sai. Então, x igual a zero. A velocidade inicial, falou lá no enunciado, é 20. Eu quero saber quanto tempo que ela demora, certo? A aceleração aí no caso, a gente já achou menos 10 sobre 2 vezes o t ao quadrado. Então, eu vou cair aí numa equação de segundo grau. Então, vai ser menos 5t ao quadrado, certo? Mais 20t igual a zero. Se a gente, posso até colocar em evidência aqui para ficar mais fácil. T vai ser igual a 20 menos 5t igual a zero. Então, eu posso afirmar que o resultado dessa equação aqui, um t é igual a zero, certo? 0 segundos. E o outro t vai valer 20. Passa para lá em 4 segundos. Então, eu sei que eu estou esperando o tempo que a partícula retorne à origem, então ela vai demorar 4 segundos, porque não tem como ela ir e voltar em 0 segundos.
Então, o que vale para mim é isso aqui, ó, 4 segundos. Agora que eu já tenho o tempo, certo? O tempo que essa partícula leva para sair da posição dela, fazer um percurso e voltar no x igual a zero, aí eu vou achar a velocidade dela em x e a velocidade dela em y. O que vai ser a velocidade dela em x? É aquela formulazinha que a gente já conhece, né? V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade dela em x, a velocidade inicial dela era 20, a aceleração em x menos 10 e ela demorou 4 segundos. Então, a velocidade em x menos 20 metros por segundo. E em y? Qual que vai ser a velocidade dela em y? Vai seguir a mesma forma. Vy mais a aceleração em y vezes o tempo, certo? Só que, vamos relembrar, a velocidade dela em y, ela não teve movimento inicial, aqui, ela não teve movimento inicial na direção y, ela só foi lançada na direção x. Então, a velocidade dela em y é zero. Qual vai ser a aceleração dela em y? O que está atuando aqui na vertical? A aceleração da gravidade. Então, nesse caso aqui, a aceleração dela mais 10. Aliás, menos 10. Por que é menos 10? Porque o campo ele é vertical aqui para baixo, campo gravitacional, certo? E o y está orientado para cima, sentidos contrários. Então, aqui é menos 10, vezes o tempo que ela demorou. Então, a velocidade em y é de menos 40 metros por segundo, certo? Então, esse exercício ele é bem complexo, bem dificinho, tá, gente? Para poder entender que a partícula, ela tem dois movimentos. A partir do momento